Olá, amigos do Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e agora eu vou falar dessa terra sem lei que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, eu vou dizer já, a primeira coisa que eu vou dizer é: o futebol brasileiro não tem um dominador. Ah, mas o Flamengo tá ganhando tudo, se sobrepondo nos outros times, mas o Palmeiras também tá ganhando tudo, papando, goleando todo mundo, metendo a peia e brigando por título. Beleza. Mas muitas vezes o Flamengo já perdeu jogos em que ele era pra ganhar, facinho, como foi o jogo contra o Fortaleza, né? E o Palmeiras, idem, né? O Palmeiras também passou pela mesma coisa. O Flamengo já perdeu títulos por motivo besta, né? Passou um bom tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro antes, agora de 2025, a última vez tinha sido 2021, né? E beleza. Vamos lá. O futebol brasileiro, o favorito, ele é só no papel. Só no papel. Porque acontecem muitas coisas. Às vezes o time menor se sobrepõe, aí acaba com o jogo, aí vence na cagada, beleza. Mas muitas vezes o futebol brasileiro tem ficado ridiculamente feio. A verdade é essa. Por que que eu digo isso? Porque ontem, quarta-feira, no caso, foi o Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro no Mineirão lotado, o Cruzeiro tinha muito mais elenco. Aconteceu uma partida entre os três pelo campeonato, ou entre os dois, perdão, pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro simplesmente meteu 3-0 no Mineirão, tá? Agora o Mineirão lotado lá com a pressão da torcida do Cruzeiro. E o jogo começa muito bom. O jogo, maravilhoso. Lá e cá, Cruzeiro e Corinthians sendo chance. O Corinthians geralmente pegava a bola, mandava a bola na direita no Carrilho, o Carrilho mandava a bola na área. Pra tentar o Yuri Alberto ou o Memphis Depay. Ou às vezes batia de longe, aí com o próprio Memphis Depay. Batia. Aí de repente, o que que acontece? O Carrilho pega uma bola dessa, aí manda mais um chuveirinho na área. O Corinthians até melhor. O Corinthians até melhor, pressionando mais. Indo mais pra cima. Aí manda a bola lá na área. Eu pensei assim, vai dar nada, vai dar em nada. Acontece que o Yuri Alberto cabeceia, o Yuri Alberto cabeceia, né? E cabeceia errada. Aí ela acaba sobrando lá nos pés do Memphis. O Memphis vai lá, mata, faz o gol, 1-0. A partir daí o jogo começou a ficar brigado. O pessoal começou a fazer falta, o Corinthians começou a fazer cera. Ridículo. O jogo ficou ridículo depois disso aí. Não teve o que falar, não. O Cruzeiro até no segundo tempo pressionou, pressionou, pressionou. Tentou uma ou outra criação, mas não foi aquela criação contundente, aquela criação perigosa, porque o Corinthians estava mitigando demais, viu? Cara, sério, eu sou corintiano, sim. Tô dizendo aqui. Sou corintiano, entende? Mas assim, se for pra ganhar desse jeito, é horrível, é muito covarde mesmo. Muito covarde. Porque ao invés de você trazer um espetáculo, um jogo legal, porque o Corinthians estava fazendo um jogo legal. O Corinthians subia a marcação, criava chances contundentes, finalizava. O Cruzeiro fazia o mesmo lá atrás, mas o Corinthians sabia defender um pouco melhor do que o Cruzeiro, tá? Sabia defender um pouco melhor. E por que que você não continua assim? Só porque quer ganhar de 1-0? Não tem pra quê, entende? Aí fica um jogo feio, os caras se batendo, brigando, leva cartão por isso, leva cartão por aquilo. Aí tem lance polêmico, aí tem a putaria toda. E fica horrível. Aí acabou que o segundo tempo também não foi grande coisa, não aconteceu praticamente nada direito, mas o Cruzeiro até tentou muito mesmo, mas também não conseguiu criar nada. E o Corinthians vence sendo o maior dos azarões aqui. Às vezes um azarão talvez maior que o Vasco, não, mais ou menos. Os dois estão no mesmo nível, se pá o Corinthians está até melhor. Mas, pô, o Cruzeiro, terceiro lugar no campeonato. O Corinthians ficou em 12º, 13º, se eu não me engano, ficou atrás do Santos. O Santos na última rodada ainda ultrapassou o Corinthians, entendeu? Aí o Corinthians vem com um- uma desvantagem no papel e consegue vencer. Beleza, venceu. Venceu daquela forma feia, horrível, mas venceu. Aí o que, que a gente vai ver no jogo de volta? O jogo de volta vai ser na Arena Itaquera, onde o Corinthians é mais forte, sim, mas o Cruzeiro ainda tem muito mais elenco, tem.
uma proposta de jogo muito melhor do que a do Corinthians, eu acho que o Corinthians vai passar sim para a final, porque vai ficar acabando com o jogo. Vai ficar falta ali, falta aqui, aí jogo duro, a defesa toda baixa, né? Linha baixa. E eles não vão deixar o Cruzeiro criar. Eu acho que vai acontecer de ficar 0 a 0 lá e pronto. A não ser que de repente o Cruzeiro faça um gol, mas acho que o Corinthians vai passar por causa disso aí, tá? Ainda que joga em casa ainda. E é isso. Agora a gente vem para um Vasco e Fluminense que também é igualmente louco, só que assim, não foi como Corinthians e Cruzeiro. Na verdade, a gente vem com um favoritismo enorme do Fluminense, porque né, eles ficaram em quinto e nessa reta final em específico, o Fluminense já tá uns 10 jogos, parece, sem perder, cara. O Fluminense tá jogando muita bola, depois saiu o Renato Gaúcho, entrou o Zubeldia, tá? O Zubeldia que saiu do São Paulo, treinar o Fluminense, né? Tá dando certo. Hoje o Fluminense não teve o Canóbio, que é um cara que cria lá na frente, é um cara bom, um cara que tem feito bastante a diferença, tá? Aí o que é que acontece? Vamos lá. O Fluminense começa um pouco melhor. No primeiro tempo é um pouco melhor, mas o Vasco tentava uma lá ou outra, só que não conseguia concluir. O que que acontecia? O, o Vasco conseguia dar uma bola no Puma Rodrigues e o Puma Rodrigues geralmente tentava uma coisa ali. Conseguiu tirar uma vez o goleiro ali, mas nada tão grande. Teve uma falta do Léo Jardim também, que o Everaldo pega a bola e consegue cabecear, e o Léo Jardim tá saindo. O Léo Jardim faz a falta fora da área, só que o que acontece? Ele iria ficaria sem ângulo, mas o gol aberto, certo? Só que não, porque vieram dois, acho que foi o Paulo Henrique mais o outro zagueiro do Vasco que eu não me lembro quem era agora, mas bloqueariam ele. Não deixariam o Everaldo chutar até o Léo Jardim se recompor. Então, o árbitro fez certo em dar cartão amarelo ao invés do vermelho, seguindo essa lógica, tá? Porque não era uma chance 100% clara de gol, não, tá? É polêmico o que eu vou dizer, o que eu disse aqui, mas não era uma chance 100% clara de gol. Ele ia ser bloqueado pela cobertura. E o cartão amarelo sim é merecido. E não era para ter vermelho realmente. Então acertou Rafael Klaus de acordo com o que eu interpretei e o que eu vi, tá? Aí você é livre para discordar, por exemplo, nos comentários. Aí, só que assim, de repente aquela falta, ela se transforma numa coisa totalmente diferente. Por quê? O René bate aquela falta, aí bateu bem. Só que o que ele fez? Em vez dele bater direto, que estava perto, ele cruzou. O Thiago Silva pegou a bola de cabeça. E ao invés de cabecear direto pro gol, ele estava muito longe, então não fez isso. Ó, mandou a bola pro Serna, que estava na entrada da grande área. O Serna pegou a bola, deu uma dominada, bateu por baixo das pernas da defesa. O goleiro não conseguiu reagir a tempo, o Léo Jardim. E o gol do Fluminense. Um para o Fluminense, zero para o Vasco. Tá? E, e a reportagem de campo ainda pegou o Coutinho. A reportagem de campo totalmente precisa agora da Sport TV, pegou o Coutinho antecipando essa jogada, porque eles disseram que o Coutinho ele viu o Thiago Silva sozinho, tá? O Thiago Silva sozinho vindo de trás e perguntou: será que ninguém olhou pro Diniz e perguntou: ninguém vai marcar o Thiago Silva, não? Aí ele que ele tava marcando outro jogador foi trocar pro Thiago Silva, só que ele ficou meio na dúvida. O zagueiro do Fluminense, o zagueiro veterano aí, deu uma cabeçada e tocou pro Serna. Não deu tempo do Coutinho reagir, trocando de marcação, ele ficou muito na dúvida em quem marcar e tomou o gol, o Vasco. Aí, depois do gol, o Fluminense ainda tenta uma ou outra. O jogo fica um pouco truncado, um pouco feio, é verdade. O Vasco tenta ir para cima, mas estava faltando alguma coisa. Tava faltando aquele encaixe. Tava faltando aparecer o Ryan, o Coutinho e o Paulo Henrique lá na direita, os três. Porque os três geralmente são os que mais criam ataques no Vasco, tá? O Ryan é um jogador fundamental. O Coutinho tava voltando muito para receber a bola aqui
atrás e distribuir ela de trás para frente, como faz um camisa 8 ou um volante, né? E o Nuno Moreira era o que estava fazendo isso. E meio que esses papéis dos dois assim pareciam estar invertidos, tá? Seria melhor. O Coutinho geralmente ele é melhor de criação. Foi muito tempo o Coutinho do Liverpool foi assim. O Coutinho do Barcelona, ainda que não tenha sido um Coutinho pai, foi assim. O do Bayern também. Mas eventualmente no Vasco, ele foi esse principal jogador que distribui a bola no ataque. O, o, o camisa 10, clássico praticamente. Clássico que eu digo assim é porque ele joga no meio. E é o cara que movimenta a bola só no ataque, que cria as melhores chances do time, tá? E o Nuno Moreira que tava fazendo isso e não deu certo, tá? Não deu certo. O Coutinho não conseguia jogar. Aí no segundo tempo, o Diniz faz alguma coisa diferente e eu acho que ele notou que os três ali que eu falei, Ryan, Paulo Henrique e Coutinho estavam meio desaparecidos. Ele falou, deve ter falado com eles, né? O que, que aconteceu? O Ryan começou a participar bem mais mesmo, tocar mais na bola. Ryan é outro jogador de criatividade, tem drible, tem finalização forte. Ele é bom mesmo. E o Paulo Henrique também começou a subir bem mais para ajudar. E aí o Vasco começou a se portar um pouco melhor do que o Fluminense. E meio que o Fluminense, antes, no primeiro tempo, acabava que ele marcava muito as opções de jogada, de distribuição de bola do Fluminense, os passes que eles precisavam da posse, com a posse de bola, o Fluminense marcava muito, tá? Só que não sei o que houve, o Zubeldia resolveu baixar um pouco a bola e não fazer mais essa marcação. E acabou que o Vasco tendo essa posse de bola, que é exatamente o que o Diniz quer para os times dele, deu certo. Aí de repente, uma bola que quem pega é o Andrés, aquele atacante colombiano. Ele pega ali na esquerda, cruza. O Nuno Moreira não tá impedindo tá? Não tá impedindo naquela área. Lá na cara do gol praticamente. Ele meio que é arrastado pela marcação, mas consegue pegar a bola. Ele não consegue bater pro gol. Então ele manda para trás. E o Ryan chega e ó, crava. Faz o gol. Ryan, muito participativo, empata o jogo. Aí o jogo ficou no mesmo ritmo praticamente depois. E tudo. Aí, beleza. O que que aconteceu? O Vasco foi pra cima. O Fluminense tentou bolas, uma bola ou outra pra, né, tentar matar o jogo, mas não conseguiu muito. Aí, tá, beleza. Já nos acréscimos, o árbitro deu. Vamos começar falando que no primeiro tempo ele deu pouco. Ele deu só 3 minutos de acréscimo, que foi pouco. Acho que no segundo foi mais. Porque no primeiro tempo teve briga, teve paralisação para atendimento, teve muita coisa, teve muita parada, tá? E acho que no segundo tempo foi melhor ele ter dado aqueles 5 mesmo, porque o jogo rolou. O jogo rolou um pouco mais, mas teve parada ali, aqui. Certo. O Vasco vem, consegue uma bola aqui, crava o gol. O Verrete, que tava numa fase terrível, né? Ele precisou de uma bola, cara, pra virar aquele jogo. Cruzou a bola cruzada na área, o Verrete cabeceia e é gol, pô. E o Vasco virou ali e ganhou 2-1, 2 para o Vasco, um para o Fluminense, ok? E, e que loucura, cara. Que loucura. Esse primeiro capítulo das semifinais da Copa do Brasil, os dois azarões ganharam, perdão. Os dois favoritos foram derrotados, cara. É uma loucura esse futebol brasileiro. É muito legal. O produto futebol brasileiro é muito bom. Só que tem coisas que tem que melhorar. Os jogadores fazendo cera, com malandragem nisso e naquilo, brigando. Cara, é lamentável. Do nada no primeiro tempo, o jogador do Vasco dá uma peitada no outro, com a bola já perdida. O Fluminense já tinha. Não tinha nem pra quê, tinha muito tempo de jogo. O cara simplesmente dá um tranco no outro, aí começa uma briga real besta. O Rafael Claus não deu vermelho, mas talvez poderia pintar. No jogo do Corinthians, o
os jogadores do Corinthians foi pegando a bola, jogando assim pra trás, aí o outro pegava, jogava pra trás, fazendo cera. Aí aconteceu que o Fabrício Bruno tacou uma peitada no cara também. E começou um clima a esquentar, a brigar. Isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. O futebol já ficou um pouco feio. O que acontece dele ficar feio, geralmente, é porque o calendário é realmente muito apertado. Enquanto um time europeu joga 55, 58 partidas numa temporada, o time brasileiro joga 70, 73, entendeu? Joga muito mais. Com esse novo calendário da CBF, as coisas tendem a ficar melhores, mais flexíveis. Eles ainda vão ter uma pausa no meio do ano, né? Por causa das Copas, dos eventos de meio de ano, agora que vai acontecer de parada. Meio que vai parar para a Copa América toda a vida, vai parar também para a Copa do Mundo, é óbvio, né? Na real, que vai parar para a Copa do Mundo, vai parar para a Copa do Mundo 2027, por exemplo, no Brasil. A Copa do Mundo 2027 vai ser no Brasil. Vai parar para Mundial de Clubes, vai parar para Copa, não, para Euro não. Mas vai parar para diversos tipos de evento. Beleza? Tá. E é isso. Esse foi o vídeo. Ah, tem mais uma coisa que eu quero pontuar. É que assim, o jogo foi 8h30, né? A CBF podia ter. Não é importante. Mas a CBF podia ter colocado um pouco mais tarde, né? Porque hoje geralmente, não é meu caso. Eu tô desempregado ultimamente. Mas a maioria das pessoas está trabalhando. Aí sai, tipo assim, expediente de 8 às 5 da tarde. Uma coisa assim. Aí sai do expediente, às vezes o expediente é 7 da noite, aí o trânsito é muito alto, o transporte público geralmente é precário no Brasil, aí o jogador sai tarde. Começou que alguns jogadores não, perdão, alguns torcedores chegaram mais tarde no estádio por causa de alguns percalços e tudo, percalços comuns do dia a dia, tá? Mas é isso. Isso não é assim, o horário do jogo não é tão relevante. Vai ser domingo, tá? A primeira a volta das semifinais vai ser domingo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fui.